Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e hoje vamos falar da função módulo. Bom, e então antes de começarmos vamos primeiramente recordar o conceito de módulo ou de valor absoluto de um número. Por exemplo, na reta real, se nós tivermos o número 5, então eu posso dizer com toda a segurança que a distância do número 5 até à origem do meu referencial, que é o 0, são 5 unidades de comprimento, sejam elas quais forem. No entanto, se eu tiver o número menos 5, a distância do menos 5 até ao 0 vai continuar a ser também 5 unidades de comprimento. E é precisamente este conceito de distância até, não necessariamente até à origem, mas portanto, na versão mais básica, a distância até à origem, que está na base do conceito de módulo ou valor absoluto de um número. Então vamos dizer que o valor absoluto de 5 é exatamente 5, ou seja, coincide, mas o valor absoluto ou o módulo de menos 5 já vai passar a 5. Ou seja, o módulo vai fazer com que, na prática, que é o que toda a gente sabe, que os números negativos passam a positivos. E não é por magia, é mesmo porque tem a ver com esta... Portanto, colocar aqui estes dois traços verticais significa distância de menos 5 e subentenda-se até ao 0, ou seja, a origem do referencial, e portanto vão ser 5 unidades de comprimento. Ok? Bom, então agora vamos começar a generalizar isto para uma situação em que, em vez de eu ter um número concreto, vou ter uma quantidade abstrata x. Então, em geral, se eu tiver uma variável x e colocar o módulo dessa quantidade, vamos ter duas situações. Das duas uma, ou x representa uma quantidade positiva ou então zero, então digo que o módulo x coincide com x, ou então, e tal como este exemplo que nós tínhamos aqui do menos 5, se x representar qualquer quantidade negativa, então vem acompanhada do sinal de menos atrás. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar nessa quantidade x que já tem naturalmente aqui um sinal de menos atrás e vamos colocar outro sinal de menos. Portanto, isto, se x for uma quantidade positiva ou então zero, ou seja, qualquer coisa que não tenha aqui sinais de menos atrás, e para aqui, se x for menor do que zero, fica... Imaginemos que x era menos 3. Então, neste caso, fica menos 3 e um dos menos cancela o outro e fica 3. Porquê? Porque a distância do número menos 3 até à origem do referencial é exatamente 3 unidades de comprimento. Portanto, isto aqui vai passar a positivo. Ok? Este tópico vem precisamente no seguimento daquilo que eu já estive a falar ontem, que é precisamente das funções definidas por ramos. E, para quem não viu o vídeo, pode ver o vídeo para recordar o conceito de função definida por ramo e voltar então a este vídeo. Vou deixar aqui portanto, um link para esse vídeo. Porquê? Porque agora eu vou poder definir a função módulo através precisamente de ramos. Ou seja, é basicamente isto que aqui está. Só que agora eu vou colocar aqui uma chaveta. Aqui, volta aqui um se, ok? Então fica. Define-se que a função módulo x é... Bom, será x se x for maior ou igual que zero e menos x se x for menor que zero. Okay? Se x for menor que zero, vem acompanhado do sinal de menos. Se eu adicionalmente colocar um sinal de menos atrás, os menos cancelam-se e fica com uma quantidade positiva. Porquê? Porque o módulo do número é sempre positivo. Okay? Portanto, está aqui definida a função mais elementar, a versão mais elementar da função módulo. Uma coisa que seria interessante ver, antes de mais, para começarmos a fazer um pouco do estudo desta função, era ver exatamente como é que é o aspecto do gráfico desta função. Então vamos a isso. Bom, a melhor forma de estudar mesmo uma função é começar por dar alguns valores à função e depois ver como é que é o aspecto do gráfico da mesma. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esta função aqui, módulo x, vamos fazer aqui uma cruz e vamos buscar alguns valores para os quais nós vamos calcular o valor do módulo. Portanto, isto vai ser relativamente simples, portanto, x de um lado, a função f de x, que é o módulo x do outro lado, e agora vou fazer o seguinte, vou dar aqui alguns valores a x, por exemplo, tenho aqui um gráfico cartesiano que vai de menos 8 até 8, então eu vou, por exemplo, começar por menos 6, menos 5,
E agora vamos ver então como é que fica o gráfico. Bom, qual é o módulo menos 6? O módulo menos 6 é 6, o módulo menos 5 é 5, o módulo menos 4 é 4, o módulo menos 3 é 3. Está aqui, estão aqui calculados alguns valores da função. Portanto, isto é traduz-se em termos de gráfico cartesiano, como os pontos de coordenadas menos 6, 6, menos 5, 5, etc, etc, etc. Então, onde é que eles estão? O ponto de coordenadas menos 6, 6 está aqui. Portanto, 6 e menos 6. Aqui umas linhas auxiliares. Está aqui. Vou assinalar aqui com um pequeno ponto. Menos 5, 5. Eu não coloquei aqui os valores todos do x para não ficar demasiado confuso. Podemos subentender que aqui entre o 6 e 4 existe o valor 5, ou menos 5 neste caso. Menos 4, 4. Menos 4 e 4. Então, aqui mais um ponto da função. Portanto, este está menos 3, 3. Menos 3 e 3. Menos 2, 2. Menos 1. Não era necessário fazer assim tantos pontos, porque nós já estamos mais ou menos a ver como é que isto vai, qual vai ser o aspecto disto. Agora 0, 0. Bom, agora é que nós temos aqui uma situação algo inesperada, ou seja, agora vamos fazer 1, 1. Ou seja, isto, em vez de seguir esta tendência para baixo, vai agora para cima. Vai fazer 1 e 1. 2, 2. Portanto, estará aqui. 3, 3. Ou seja, reparem que esta é uma parte da bissetriz dos quadrantes pares, mas só para o segundo quadrante, e agora vamos fazer basicamente uma parte da bissetriz dos quadrantes ímpares, mas neste caso não são os dois quadrantes ímpares, vai ser mesmo só o primeiro. 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Vamos apressar aqui um bocadinho o processo. Conheço aqui as linhas auxiliares, para nós vermos aqui um bocadinho melhor isto. De qualquer forma já temos aqui o quadriculado e agora... Basicamente é desenhar muito rapidamente um gráfico que une todos estes pontos. E pronto, este é o aspecto do gráfico da função módulo de x, portanto, basicamente é um V. Portanto, a função bisseta o primeiro quadrante e o segundo quadrante e basicamente é isto. A partir daqui, a partir do gráfico genérico desta função, e isto, atenção, continua a comportar-se indefinidamente desta forma e desta, quando o x começa a ter valores muito grandes para um lado e para o outro. Poderia alterar eventualmente o valor um pouco mais para a frente, mas não. Vai continuar sempre a ser esta semi-reta de 0 para cima e de 0 para cima, mas neste sentido também para o lado dos negativos. Bom, e entretanto tive aqui a mudar rapidamente de folha para deixar este espaço aqui em branco, porque agora vou escrever aqui algumas características da função módulo x, nomeadamente o domínio. Qual é o domínio? Bom, é assim, o gráfico dá-nos a entender que em princípio deve ser R, ok? Mas nós não conseguimos traçar um gráfico para todos os valores da função, apenas por uma pequena parte que seja minimamente interessante, que é aqui à volta do zero. Mas, de qualquer forma, se nós pensarmos bem, que números é que nós não poderíamos calcular o módulo? Ou seja, que números é que não faz sentido calcular a sua distância à origem? Bom, nenhum número, nem mesmo para zero, portanto a distância do 0 ao 0 é mesmo 0 e portanto faz sempre sentido, é sempre possível calcular o módulo ou o valor absoluto de um número. Portanto vamos dizer simplesmente que o domínio desta função é o conjunto R, o conjunto de todos os números reais. Agora, o contradomínio é que já vai ser útil consultarmos aqui o gráfico, ou seja, considerando, como eu estava a dizer, que a função continua a comportar-se indefinidamente desta forma para aqui, para estes dois ramos, para o ramo infinito e menos infinito, basicamente nós estamos a verificar que só existem imagens da função aqui nesta parte positiva e até ao zero. Portanto, a imagem do zero é o próprio zero e só daqui para cima é que existem imagens. Aqui para baixo não existe nenhuma imagem e, portanto, o conjunto de escada desta função é R, mas o contradomínio é um subconjunto de A que é só os não negativos, ou seja, o zero e os positivos, e é isso que nós vamos escrever aqui. Portanto, o contradomínio desta função, conjunto R mais com o zero incluído, ou seja, os reais não negativos. Que zeros é que esta função tem? Bom, os zeros é a interseção da função com o eixo do x, portanto, graficamente só estamos a verificar que a função coincide com o zero aqui. Portanto, os zeros é o próprio número zero, portanto, é o conjunto de todos os zeros desta função. A interseção com o eixo dos y é também feita aqui no zero, portanto, é a mesma coisa. Portanto, para y igual a zero, a função passa aqui, portanto, em y igual a zero. Okay? Portanto, isto aqui também poderia ser x igual a zero. Portanto, interseta em x igual a zero,
e em y igual a 0. Para o sinal, a função é sempre positiva, exceto cá está, no 0. Portanto, aqui, com esta única exceção, a função é sempre positiva. Portanto, a função módulo x é maior que 0 para todo x pertencente a r, exceto 0. Okay? E em r igual a, para x igual a 0, já temos aqui que é um 0. Não, ela poderia até eventualmente ser negativa, mas não é. Portanto, é positiva em todos os valores do seu domínio, exceto em 0, que é 0. Bom, esta parte está. Vamos passar à monotonia muito rapidamente. Onde é que a função é crescente? A função é crescente. Começa a crescer a partir do 0 para a frente até ao mais infinito. Portanto, de 0 até mais infinito. Onde é que ela decresce? Ela decresce em todos os números que vêm de menos infinito até chegar aqui ao 0. Portanto, de menos infinito a 0. Portanto, esta parte está feita. Extremos. Bom, ela deixa de ser decrescente, portanto ela é sempre decrescente desde o menos infinito e chega aqui ao 0 e passa a ser crescente. O que significa que este valor aqui é o mínimo da função e é o único extremo que nós vamos aqui encontrar, porque aqui a função vai sempre crescer indefinidamente e para aqui, para este lado também. Portanto crescer se nós formos da direita para a esquerda. Bom, extremos. Então existe um mínimo, que eu posso dizer que é um mínimo absoluto, portanto é um mínimo absoluto em x igual a 0, ok? O próprio mínimo tem o valor de 0, portanto é 0 em x igual a 0. E não existe mais nada, portanto só existe este mínimo. Simetrias. Bom, nós estamos a verificar que existe de facto aqui uma simetria com o eixo dos y. Como é que se chamam as funções, que nomes é que nós damos às funções que são simétricas em relação ao eixo dos y? Chamamos-lhe par. Portanto, esta função é par. Okay? Ou seja, para todo x pertencente ao domínio da função f, ou seja, módulo de x, então f de x é igual a f de menos x. Por outras palavras, particularizando para esta função, vamos simplesmente dizer que o módulo x é igual ao módulo de menos x e nós já tínhamos verificado na secção anterior que isto realmente é verdadeiro, em qualquer circunstância. Depois, injetividade. Será que esta função é injetiva? Não, esta função não é injetiva, porque, por exemplo, se formos aqui ver, por exemplo, a imagem do menos 2 é 2, mas a imagem do 2 também é 2. Portanto, existe aqui, esta imagem 2 é a imagem de dois objetos distintos, por exemplo, o menos 2 e o 2. E isto passa-se para uma infinidade de outros casos, sempre que nós temos imagens simétricas. Portanto, esta função definitivamente não é injetiva. Não injetiva. Okay? Relativamente à subjetividade, também não. Porquê? Porque o seu conjunto de chegada não coincide, ou aliás, melhor dizendo, o contradomínio não coincide com o seu conjunto de chegada. Ou seja, tínhamos de ter uma função que vai para R, mas o conjunto de chegada de facto é R, mas o contradomínio é apenas R+, com o zero incluído. E, portanto, vou dizer que esta função não é subjetiva, porque existem aqui elementos do conjunto de chegada, nomeadamente estes negativos, que não têm nenhuma imagem associada. Bom, então, não subjetiva. Portanto, escusado será dizer, então, que esta função definitivamente não é bijetiva, porque não é nem injetiva nem subjetiva. Portanto, tinha de ser as duas coisas ao mesmo tempo para ser bijetiva. Portanto, de facto, não é. Okay? Bom, então está feito o estudo elementar da função módulo de x. E agora o que vamos fazer é explorar algumas funções da família da função módulo de x, como, por exemplo, estas funções da família A módulo de x menos h mais k, e vamos começar a ver uma coisa de cada vez, ou seja, ver quais são os efeitos que todas estas constantes, que são representadas pelo a e pelo h e pelo k, fazem ao gráfico da função. Então vamos começar por ver o que é que acontece quando eu começo a... Tenho apenas, portanto, isto aqui vai ser
1, isto, portanto, ou seja, quando vai multiplicar não faz rigorosamente nada, isto vai ser 0, portanto, quando vai fazer a subtração não faz rigorosamente nada, e agora vamos dar aqui valores diferentes, diferentes valores aqui a este k. E o que é que isto vai fazer? Vamos começar a obter sucessivamente funções, como por exemplo, uma função ao qual eu vou chamar g de x, que é módulo de x mais 1, uma função h de x, que é módulo de x mais 2, e de x, que é módulo de x mais 3, ou então ao contrário, para baixo. Vamos, j de x vai ser módulo de x menos 1, k de x, módulo de x menos 2, ou então L de x, módulo de x menos 3. Okay? Ora bom, e se nós recortarmos, portanto, nós poderíamos fazer aqui o esboço do gráfico tal como fizemos há pouco e ver exatamente o que é que isto, a que é que isto corresponde. Só que isso seria extremamente demoroso e chato de fazer, porque nós agora já temos outro tipo de ferramentas para analisar este tipo de situações. Ora, nós já sabemos que quando nós temos uma função qualquer do tipo f de x e vamos passar a ter uma outra função que é do tipo f de x mais k, ou seja, a única coisa que é diferente entre esta função e esta é o facto de eu ter acrescentado aqui uma constante que está a multiplicar por toda a função. Nós já sabemos das transformações nos gráficos, que isto vai causar uma translação para cima ou para baixo do gráfico da função de k valores. Okay? Se o k for positivo vai para cima e se o k for negativo vai para baixo. Portanto, como é que fica o esboço dos gráficos destas funções que estão aqui? Bom, muito simples. Portanto, módulo x mais 1, este 1 vai fazer com que todos os pontos do gráfico da função módulo x subam um ponto, portanto, uma translação vertical de 1. E, portanto, o vértice do nosso gráfico, em vez de estar aqui na origem do referencial, no ponto 0, 0, passa a estar aqui no ponto 1, 0. Todo o resto do gráfico se mantém semelhante. Portanto, eu vou fazer aqui à mão, mais ou menos, qualquer coisa assim. É claro que isso se manteria retilíneo, mas enfim. Cá está. Portanto, este seria o gráfico da função módulo x mais 1. Ok? Pela mesma ordem de ideias, módulo x mais 2 é a mesma coisa, só que agora em vez de ir uma unidade para cima vou 2. Aqui temos qualquer coisa deste género. Vou colocar a legenda deste lado, módulo x mais mais 2. E agora o módulo x mais 3 vai ser a mesma coisa, mas vai 3 unidades para cima em relação à origem. Portanto, aqui, módulo de x mais 3 vai ser este gráfico aqui. Pronto. Então, o que acontece se nós chegarmos no módulo de x menos 1? É a mesma coisa, portanto vai passar a estar aqui com o gráfico, com o vértice aqui, ou aqui, ou aqui. Ok? Portanto, dar origem a gráficos que eu não vou desenhar porque, pronto, para pouparmos um bocadinho de tempo do vídeo, mas basicamente fica ao vosso critério fazer o resto das representações gráficas. Vai ser a mesma coisa que estes, mas para baixo. Bom, agora vamos analisar a outra situação. O que é que acontece? Agora vamos deixar o k em paz. Portanto, o nosso k para já vai ser 0, que é para não modificar nada, e vamos continuar a ter o a como 1, que é para não modificar nada. Vamos só pegar na função módulo x e vamos começar a subtrair ao x certos e determinados valores de h. Como, por exemplo, posso ter uma função qualquer, que é... Vou fazer uma nova função g de x, que é para não estar a inventar aqui letras do alfabeto, módulo de x mais 1, uma outra que é módulo de x mais 2 e outra que é módulo de x mais 3, h e de x. Por exemplo, uma função j de x, k de x e l de x, que são módulo de x menos 1, módulo de x menos 2 e módulo de x menos 3. Okay? E agora o que é que isto vai fazer ao gráfico da função original, que é esta que está aqui a laranja, que é o módulo de x. Bom, então, também já sabemos das transformações dos gráficos, quando eu deixo de ter uma função do tipo f de x para passar a ter uma função do tipo f de x mais, vou chamar k,
embora aqui esteja um H, mas vou chamar K na mesma, é uma constante para todos os efeitos. Se a nossa... Portanto, isto é uma translação, mas agora como eu estou a fazer uma soma para a variável e não para a função inteira, o que vai acontecer, portanto, como eu estou a somar a um x, o efeito da translação vai ser sentido ao longo do eixo do x e não ao longo do eixo dos y, que era o que acontecia aqui quando eu estava a somar valores a toda a função. Portanto, a minha função é módulo de x, que é um y. Eu estou a somar coisas a um y e aqui estou a somar coisas a um x. Bom, então vão ocorrer translações sim, mas para a esquerda. Em particular, se recordam, portanto, era aquela questão do x ser mentiroso. É sempre ao contrário daquilo que nós estaríamos à espera. Se o cabo for positivo, eu desloco-me no sentido negativo do eixo do x. Se o cabo for positivo, então, se o cabo for negativo, então desloco-me no sentido positivo. Okay? Portanto, analisando então aqui estas situações cuidadosamente. Vou só aqui buscar talvez uma cor ligeiramente diferente. Porque isto agora vai sobrepor um bocadinho. Mas pronto. Tá. X, módulo de x mais 1 é... O vértice estava originalmente na origem e agora tem uma translação de 1, mas como é positivo, vai fazer uma translação na vertical. E vai ficar assim. Okay? Agora vai sobrepor ao outro gráfico. Okay? Vai ficar assim. Portanto, uma translação para a esquerda. Módulo x mais 2, mesma coisa, mas em vez de ser uma unidade para a esquerda, vão ser duas. Fiz assim, agora vai sobrepor aqui outro gráfico. E assim, sensivelmente. E módulo x mais 3, mais uma vez para aqui para este lado. Assim, agora vai sobrepor outro gráfico lá em cima. E agora para este lado, assim, sensivelmente. Okay? Pronto. Isto é tudo para a esquerda e para a esquerda novamente. Agora, quando eu estou a somar variáveis, portanto, constantes negativas, agora vou para a parte positiva do eixo x. E agora, x menos 1 vai fazer a mesma coisa, mas para aqui, vai ficar mais ou menos assim. Eu não vou fazer do gráfico todo. Okay? Para aqui assim. E o outro, finalmente assim. Pronto. Só para ter uma ideia de qual é o aspecto de cada uma destas transformações sobre o gráfico da função módulo x. Bom, o que é que acontece agora então se eu tiver as duas coisas a acontecerem ao mesmo tempo? Ou seja, se eu tiver uma função que é, por exemplo, a de x, que é módulo de x menos 3 e agora menos 2, por exemplo. Bom, então x menos 3, já tínhamos visto aqui, era este módulo de x menos 3 que fazia esta parte aqui, que eu vou fazer aqui um bocadinho mais cá. Ok, agora esta parte vai sobrepor ali. Ok. E agora quando eu vou retirar 2, agora tenho os dois efeitos ao mesmo tempo. Tenho uma translação na horizontal e tenho uma translação na vertical. Agora 2 para baixo. Duas casas agora para baixo. E agora o nosso gráfico final vai ser este aqui. E este aqui agora vai subir para outra função lá acima. Pronto, este é o módulo de x menos 3 e ainda menos 2. Ou seja, daqui uma translação de 3 unidades para a esquerda e daqui uma translação de 2 unidades para baixo. Okay? Portanto, estas são as duas coisas compostas. Só falta ver agora o que é que acontece quando nós vamos começar a multiplicar esta função por constantes que sejam diferentes de 1. Portanto, até agora este A para todos os efeitos era 1 e, portanto, nunca aparece aqui porque nós nunca escrevemos o 1 a multiplicar. Mas agora vamos começar a fazer multiplicar por 2, por 3, etc, etc. Bom, o que é que vai fazer então o gráfico da função? Tem então uma função f de x que passa uma função que é o A, depois agora vai multiplicar pelo módulo de x, que entretanto já sofreu translações, mas ainda tem. Portanto, a situação original é ter A vezes o módulo de x. Então o que é que acontece? Por exemplo, este gráfico que está aqui, a laranja, que é a nossa função original, módulo de x, quando eu começo a multiplicar por valores superiores a 1, por exemplo. Bom, o que vai acontecer, e isto também era uma coisa que nós também já tinha sido abordado anteriormente no caso das parábolas, exatamente a mesma coisa, vai fechar o gráfico da função por um fator, neste caso se for, por exemplo, 2 por um fator 2, se for 3 vai fechar por um fator 3. Então, por exemplo, quando eu tenho
não faz fazer nenhuma translação, mas quando eu tenho x igual a 1, se eu enviar aqui um 2, fica 2 vezes 1. Então a imagem do 1, em vez de ser 1, já passa a ser 2. E isto já vai passar a ser assim. Okay? Portanto, vai começar a fechar aqui o meu gráfico. Okay? Se este número estiver entre 0 e 1, vai abrir o gráfico do... Portanto, eu não vou fazer aqui muitos mais exemplos, mas pode ser uma coisa qualquer assim, por exemplo. Vai começar a abrir o gráfico se eu tiver uma coisa do tipo 1/3, ou 1/4, ou 1/5, ou 1/6 a multiplicar pelo módulo de x. Só falta mesmo ver então o que é que acontece à função f de x quando o a é negativo. Bom, quando o a é negativo, continua a haver estas duas situações, ou seja, se o a for em módulo, em valor absoluto, superior a 1, ou seja, maior do que 1, ou inferior a menos 1, fecha o gráfico na mesma. Mas agora, pelo facto de eu estar a multiplicar por uma constante negativa, então todos estes pontos que eram negativos, positivos originalmente no gráfico, agora vão todos passar a negativos porque estão a multiplicar por uma constante negativa. Então isto vai fazer aqui uma simetria com o eixo do x. Portanto, isto, por exemplo, esta aqui, que seria para 2 módulo de x, então agora vai passar a estar assim, e isto aqui poderá ser o gráfico de menos 2 vezes o módulo de x. Okay? É sempre positivo, exceto aqui no 0, continua aqui no 0, não é? Agora, quando eu multiplico por esta constante negativa, pronto, pelo facto de ser 2, fecha por um fator de 2, e pelo facto de ser negativo, ainda faz faz com que todas as imagens positivas passem a negativas e faz uma simetria com uma reflexão em relação ao eixo dos x. Bom, e, portanto, a outra situação também se mantém. Portanto, se o a estiver entre menos 1 e 0, agora vai abrir o gráfico também. Portanto, faz as duas coisas. Faz a simetria e ainda abre o gráfico em relação à função original módulo de x. E pronto, e basicamente são estas as famílias desta função módulo de x. Portanto, o a abre ou fecha a parábola, se for maior do que 1, ou se estiver entre 0 e 1, em módulo, ok? Portanto, isto é para os positivos e para os negativos. Se for negativo, ainda vai fazer uma reflexão em relação ao eixo do x, e depois o h e o k vão fazer com que o gráfico da função vá para cima na vertical ou para baixo, neste k, e este h vai fazer com que a função se desloque para a esquerda ou para a direita de h valores. E finalmente vamos colocar os nossos conhecimentos adquiridos em prática. Um dos exercícios que são típicos para este bloco de matéria é deste tipo que está aqui. Ou seja, vamos dar os gráficos de uma ou várias funções do tipo módulo e o objetivo é determinar qual é a expressão algébrica correspondente ao gráfico que está aqui representado. Nós já sabemos que, em geral, para todas as funções cujo gráfico é um V com concavidade voltada para cima ou com concavidade invertida, é sempre da família da função módulo, ou seja, que temos que f de x é igual a vezes módulo de x menos h mais k. Em particular, sabemos também que neste tipo de funções o vértice tem coordenadas hk. E o que nós vamos fazer então, para determinar a expressão, vai ser simplesmente ir jogar com isto e vamos simplesmente buscar aqui um ponto adicional ao vértice para ir buscar o valor do a. Bom, vamos então começar com a função f de x, que é esta cujo gráfico está aqui a azul, e, por exemplo, estou a verificar que o vértice tem coordenadas 0, 0, ok? Então, por exemplo, aqui nesta expressão, eu vou já substituir o h e o k por 0, e isto toma automaticamente a forma f de x é igual a vezes apenas módulo de x, todo o resto é 0, ok? Portanto, simplificou bastante a nossa expressão. Ainda me falta ir buscar o valor do a. Então vamos fazer o seguinte: para além do vértice desta função, eu estou a verificar que, por exemplo, esta função passa aqui neste ponto de coordenadas 1 e 2. Então, ela contém o ponto de coordenadas 1, 2. Vou então substituir as coordenadas x e y deste ponto
aqui na expressão. Portanto, o x vai para o x e o 2 vai para o f de x, que corresponde a um y. Não é? E quando o faço, fico com a equação 2 igual a vezes o módulo de 1, que eu já substituí, entretanto, o x por 1, mas o módulo de 1 é 1, e portanto fica só a igual a 2. Okay? Portanto, esta foi muito rápida. Então, qual é a expressão algébrica da função f de x? É o a é 2, é do tipo a módulo de x, em que o a é 2. Portanto, fica só 2 módulo de x. Okay? Vamos para a função g. Então, a função g está aqui representada a vermelho. Quais são as coordenadas do módulo, da função módulo para aqui? Temos menos 3, 0. Portanto, o vértice para a função g de x, tipo a, x menos. Olha, eu estou a verificar que a coordenada x do vértice é menos 3, portanto, menos 3, mais, e a coordenada y do vértice é 0. Okay? Portanto, vou substituir aqui os valores de h e de k. Portanto, ficamos com g de x é igual a módulo de x mais 3, simplesmente, para g de x. E agora vou buscar as coordenadas de um ponto adicional. Por exemplo, ainda com o objeto 1 para a função g, eu estou a verificar que eu posso ir buscar aqui estas coordenadas 1, 4. Okay? Então, ela contém o ponto de coordenadas 1, 4, que vou então substituir nesta expressão para determinar o valor do a. Portanto, o 1 vai ser substituído aqui no x e o 4 vai ser substituído em g de x. 4 igual a módulo de 1 mais 3. O mais 3 é 4 e o módulo de 4 continua a ser 4. Portanto, temos 4 é igual a vezes 4, ou seja, 4a. E agora é só passar este 4 para o outro lado e fica simplesmente a igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Okay? Portanto, nesta função, que eu já sabia que era do tipo a vezes módulo de x mais 3, agora já determinei que o a tem o valor 1. Ou seja, não vou colocar nada. Quando eu colocar aqui a expressão, vou só colocar, em vez de colocar 1 vezes módulo de x mais 3, coloco só módulo de x mais 3. Ok? Portanto, esta está feita. Para a função h, que está aqui a verde, portanto, já temos, primeiramente, já temos aqui já temos a função invertida, não é? E agora primeiro vamos ver o vértice. Então, vamos talvez aproveitar aqui este espacinho para fazer os nossos cálculos auxiliares. Para h de x, temos que o vértice tem coordenadas 2, 0. 2, 0. E vamos buscar então um outro ponto que pertence ao gráfico desta função. Por exemplo, aqui o ponto de coordenadas 0, menos 2. É este ponto aqui onde ela interseta a origem. Portanto, o ponto de coordenadas 0, menos 2. Então, primeiro tudo, para o vértice, já me vai dar os valores de h e de k. Portanto, h de x é igual a módulo de x menos 2 mais 0, ou seja, já nem sequer vou escrever nada. E agora vou introduzir estas coordenadas aqui. Vou substituir o x por 0 e o h de x, que é o y, por menos 2. Fica menos 2 é igual a vezes o módulo de 0 menos 2. E agora, 0 menos 2 é menos 2, mas o módulo de menos 2 é 2. Então isto fica a vezes 2, ou seja, menos 2 igual a menos 2a. E, aliás, peço desculpa, mais 2a. Portanto, se o módulo de menos 2 é mais 2, então fica 2a positivo. E agora passo este 2 para o outro lado a dividir, fica menos 2 sobre 2 igual a a, e, portanto, não muda de sinal, atenção. Fica a igual a menos 1. Okay? Então, antes do módulo, aqui onde eu tenho o a, vou só substituir por... Vou só colocar o sinal de menos, não vou colocar menos 1. Fica que a expressão de h de x é menos módulo de x menos 2. E, finalmente, para a função i de x. Ora, a função i de x tem este vértice aqui, tem coordenadas 1 e menos 3. Portanto, vamos utilizar aqui este espacinho para a nossa função i de x. Tem vértice de coordenadas 1, menos 3 e, adicionalmente, contém o ponto. Vamos selecionar aqui um ponto ao caso. Por exemplo, este ponto aqui de coordenadas menos 5 e menos 5 também. Okay? Ponto adicional, menos 5, menos 5. Menos 5 e menos 5. Bom, pelo facto de o vértice ter coordenadas 1, menos 3, posso já dizer que i de x terá a forma
provisória A, x menos 1, e agora menos 3 cá fora. E agora vamos, com estas coordenadas menos 5, vamos determinar o valor do A. Então vou substituir este menos 5 aqui, e este menos 5 vai aqui para o x. Menos 5, menos 1 e ainda menos 3. Bom, tal como nos parênteses, tudo o que está dentro dos módulos tem prioridade. Menos 5 menos 1 é menos 6. Módulo, ou valor absoluto de menos 6 é 6. Então isto fica menos 5 igual a 6a menos 3. E agora já tenho aqui uma funçãozinha de sétimo ano para resolver. Portanto, este menos 3 vai aqui para o outro lado, vai ficar menos 5 mais 3 é igual a 6a. E agora, como tenho muito pouco espaço, vou fazer mentalmente. Ora, menos 5 mais 3 vai dar menos 2. E o 6 passa para o outro lado e fica menos 2 sobre 6, que simplifica para menos 1/3. Então, a igual a menos 1/3. Okay? Abriu bastante o gráfico da função em relação à função módulo de x. E, portanto, faz sentido, portanto, para além de estar orientada para baixo, faz sentido que seja negativo e 1/3, porque ficou bastante mais aberto aqui o gráfico da função módulo de x. Portanto, a expressão para i de x fica menos 1/3 de... E agora, x menos 1 menos 3, que já tínhamos chegado à conclusão anteriormente. X menos 1 e ainda menos 3. Ok? E pronto, está feito. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Qualquer comentário também é sempre bem-vindo.